Olá, abençoados, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Ministério Reconciliados com Cristo e eu sou Pedro Kelly. Convido você a nos próximos minutos nos acompanhar, porque eu tenho uma informação para ministrar hoje na vida de todos vocês que promete fazer mudanças permanentes no teu entendimento. E é claro que mudando o teu entendimento, muda o teu procedimento, e mudando o teu procedimento, muda a tua vida. A nossa informação, ela agrega valores espirituais e emocionais e, consequentemente, valores materiais também. Hoje o tema que eu quero compartilhar com todos vocês se chama A Insensatez Ignorada. Mas antes, eu queria fazer aqui uma explicação. Domingo passado, dia 16, nós não pudemos transmitir ao vivo porque estamos enfrentando aqui, onde estamos morando, uma dificuldade com a instalação
e da nossa conexão de internet. A nossa conexão de internet não chegou aqui ainda da maneira que a gente precisa e está prometido aí para os próximos dias. Portanto, nós estaremos fazendo essas ministrações nos próximos dias, gravadas, porém com temas inéditos, que eu tenho certeza que continuarão atingindo e alcançando os seus objetivos, né? Aquela pessoa, aquele abençoado e abençoada que quiser saber o motivo disso tudo, assim, com mais detalhes e tal, que você for um pouco mais curioso, tem direito de saber. Faça contato comigo, aqui está o nosso WhatsApp na tela, 21 991048388, e eu te explico tudo direitinho. Tá bom, abençoado? Mas eu espero que você desfrute dessas ministrações maravilhosas, né? Depois dessa vinheta, se você deseja que a tua foto apareça aqui na galeria da Família da Fé Reconciliados com Cristo, manda tua foto com tua família aqui pelo WhatsApp e a gente inclui nessa vinheta. Tá bom, abençoados? Já eu volto. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Bem, eu peço a você com todo carinho que você se inscreva no canal, se ainda não está inscrito. Dê um like, aqui embaixo tem uma mãozinha assim. Isso me ajuda a fazer a palavra correr. Tá bom? Abençoados. Já estamos chegando aos 3.000 inscritos. Tá rapidinho, verdade? Com a tua ajuda, tudo é possível. Eu gostaria de saber onde você está. Então, aí na nossa salinha de bate-papo, fale teu nome e a cidade que você está, né? Eu gostaria de saber onde nós estamos chegando. Bem, o tema hoje que nós separamos aqui da parte de Deus para ministrar para todos vocês se chama A Insensatez Ignorada. Bem, para eu poder explicar de melhor maneira o objetivo dessa ministração, eu tenho que comparar algumas coisas para te dar uma base de referência. Todo filho de Deus tem duas naturezas. Nós temos a natureza espiritual, que ela é original, ou seja, ela é a primeira natureza da tua vida, é a espiritual. Depois, nós temos a natureza humana, a natureza material, quer dizer que o visível veio a partir do invisível, ou seja, você é um espírito que habita, hoje em dia, num determinado corpo de carne. Você já era, você já existia, você já tinha vida, você já tinha existência antes de se chamar Pedro Kelly, Maria Adelaide, Vera Lúcia, Idalide. Você já existia. Então, agora você está habitando dentro de um corpo de carne. Dessa maneira, você tem duas identidades durante esse tempinho que você está vivendo aqui no planeta Terra. Depois, a carne volta para o pó, que o deu, e o espírito volta para Deus, que também o deu. Já sabia disso Salomão, lá atrás, ele escreveu assim. Pois bem, então, o que nos interessa é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, ele é um instrumento da parte de Deus, é a ciência de Deus para tratar com o ser humano, enquanto um filho de Deus está habitando dentro de um corpo de carne. Então, o que nos interessa é falar desse período em que estamos habitando num vaso de barro. Sendo nós compostos de duas identidades, nós temos a identidade espiritual, que é a original, é a primeira, e temos agora a identidade humana, que é o raciocínio natural. Nós temos essas duas identidades. Se eu te disser uma pergunta, abençoado, quantas canetas você vê aqui?
esse raciocínio é um raciocínio natural. Você vai me responder, Pedro Kelly, uma caneta. Ok. E agora, eu mostro uma outra caneta e pergunto para você a mesma coisa. Abençoado, quantas canetas você vê aqui agora? Aí você vai me dizer, Pedro Kelly, agora eu vejo 2 canetas. Você usou o teu raciocínio natural, certo? Uma pessoa insensata, naturalmente, ela responderia outra coisa. Primeiro ela diria que isso não é caneta, depois ela diria que tem 3 canetas, depois ela inventaria que é 1 com 1 é 11 canetas, são 11 canetas, ou 3 canetas, ou seja, aí você já estaria tratando com uma pessoa que teria uma deficiência na sua mentalidade natural. É um débil mental, né? Ele tem debilidade na sua mente, porque quando eu mostro essas 2 canetas, uma pessoa sensata, com seu senso comum, vai me dizer que tem 2 canetas. É um exemplo simples do que eu quero falar para você nesse programa Café e Palavra de hoje, né? Porque existe uma outra forma de insensatez, que é a insensatez da mente espiritual. A insensatez do entendimento espiritual. É uma insensatez que permeia, que está presente no sistema religioso. É uma forma de insensatez que não é a insensatez natural, mas que também ofusca a insensatez natural. Quero ler para você aqui Gálatas capítulo 3, verso 1, né? Que diz assim, e ele usa aqui uma expressão bem tremenda, ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou, quem vos fascinou para não obedecerem à verdade? Vocês, perante os olhos de quem Jesus Cristo já havia sido apresentado simplesmente como crucificado, ou seja, o apóstolo Paulo, aqui fecha aspas, né? O apóstolo Paulo, ele tinha uma forma de pregação. Qual era a forma de pregação do apóstolo Paulo? Ele pregava do Cristo ressuscitado para frente, do Cristo crucificado para frente. O apóstolo Paulo não pregava Jesus de Nazaré, ele pregava o Cristo ressuscitado. Por quê? Porque essa pregação do Cristo ressuscitado limpa a mentalidade, o entendimento espiritual das pessoas. Leva a pessoa a um outro tipo de mundo, leva a pessoa a compreender as verdades espirituais na época em que a pessoa está inserida, no contexto em que a pessoa está inserida. Lembrando a você que existiu o pacto anterior à cruz e existe o pacto agora depois da cruz. Então, o que nos interessa é do Cristo crucificado para frente, porque lembre-se você que Cristo crucificado significou o pagamento do preço que era exigido por causa do pecado de Adão. Ok? Então, o que nos interessa é daí para frente, não nos interessa nada ali do velho pacto, eu não posso querer imitar o Jesus do velho pacto, porque o Jesus do velho pacto ainda não tinha vencido nem a morte, nem o diabo, nem a lei, nem o inferno, nem o pecado, nem nada disso. Ele estava lidando com aquelas coisas. Então, quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós não podemos considerar esses 4 livros evangelho. Por quê? Porque eles contam a história de Jesus de Nazaré. E o apóstolo Paulo diz que o testamento só tem validade quando o testador morre. Por isso é que o Novo Testamento é de Romanos a Hebreus, porque é ali que está contados os benefícios que recebemos por causa da morte e ressurreição de Cristo. E é ali que está a ativação da nossa inteligência espiritual. Então, em Colossenses capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, depois que ouvi falar de vocês, Colossenses, eu oro por vocês a Deus, pedindo a Deus que dê a vocês, né, conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Isso era a mesma coisa que o apóstolo Paulo fazia a favor dos de Éfeso, dos da Galácia, como é o caso do contexto aqui da nossa ministração, da nossa palestra de agora. Então, quando as pessoas começavam a ouvir esta pregação de Pedro Kelly, que eu estou
aqui simplesmente imitando a pregação que o apóstolo Paulo teve no passado. Quando as pessoas elas tinham acesso a essa pregação, elas ficavam interessadas, altamente interessadas, porque o apóstolo Paulo falava coisas diferentes, que faziam bem, que traziam ânimo, que traziam alegria, que traziam esperança, traziam consolo, traziam convicção, traziam paz, porque o apóstolo Paulo pregava que ao ressuscitar Cristo você foi justificado. E agora essa justificação você não pode perder. Você não pode deixar de estar justificado porque você cometeu um erro, um vacilo, uma situação que você se meteu aí difícil e por causa disso você perdeu o benefício daquilo que Cristo fez por você. Não, isso é impossível. Então essa era a pregação do apóstolo Paulo. Isso aclarava a sensatez espiritual. Isso fazia com que as pessoas acordassem, despertassem dentre os mortos que estão congregados nessas milhares de congregações do sistema religioso aí. Um dia o diabo foi vencido, outro dia o diabo está vencendo, um dia Cristo ganhou a batalha, outro dia Cristo está perdendo, um dia a igreja está salva, outro dia o diabo está ficando com a igreja. Ou seja, é uma coisa que não tem senso comum. Então, o tema de hoje trata a respeito desse assunto, a insensatez ignorada. E isso me intriga muito, porque é que essa insensatez que habita no sistema religioso, por que ela interessa? Sabe, por que ela interessa? Então, eu vou te contar uma história que talvez você já conheça, já tenha ouvido falar, né? De uma pessoa que me contou, e eu fui atrás da história. Conta a lenda que havia uma determinada instituição para tratamento de pessoas. Essa instituição recebia pessoas que tinham certas debilidades. E todo mundo sabia que quando determinadas pessoas tinham certas debilidades, deveriam ser conduzidas a essa determinada instituição. E essa instituição, ela teria que tratar essas pessoas, dando a essas pessoas os medicamentos corretos para manter essas pessoas no senso comum e as coisas estarem mais ou menos apaziguadas aí e tudo mais. Pois bem, então um dia aconteceu uma coisa estranha. Uma das pessoas que estavam internadas nessa instituição teve um surto, pirou, começou a dizer que era Superman, super-homem, e que sabia voar, e que podia voar, e que ia pular lá de cima. Essa pessoa saiu correndo de todo mundo, subiu num determinado poste de cimento, né, claro, e lá em cima do poste ameaçava pular, saltar, porque cismou, acreditou piamente que ia voar. Eu posso voar, eu sou o super-homem, eu só preciso que tragam a minha capa vermelha que está lá em cima do meu armário, e quando trouxerem a capa eu vou pular, eu vou voar, porque eu sou o super-homem, eu tenho certeza e tal. O homem estava turbado na sua mente natural. Estamos falando da mente natural, né, agora. Então, dizia que era o super-homem, até que juntou aquele bololô, aquele vucu-vucu, aquela confusão de pessoas ali de baixo. Desce daí, não desço, eu vou voar, eu vou pular, não pula não, e tal. E chamaram o diretor da instituição, o presidente da instituição, o apóstolo da instituição. E ele veio e ficou apavorado, porque agora, o que podia acontecer? Vai morrer uma vida aqui. Isso é o pior que pode acontecer? Pois bem, mas e as notícias no jornal? Que vão começar a falar mal aqui da nossa instituição? E isso vai pegar mal para mim, isso pode me prejudicar. Desce daí, não desço. Você não é super-homem, você não pode voar, tem a lei da gravidade, você vai se esborrachar. Não vou não, eu posso voar porque eu vim de outro planeta. Pega lá a minha capa que eu vou pular, que eu vou me atirar. E o diretor então não sabia como tratar com aquela situação, porque toda vez que alguém ameaçava subir no poste, chamaram até os bombeiros, ele dizia, se subir eu pulo sem capa mesmo. E ninguém queria essa tragédia. Pois muito bem, então, o líder, o diretor da instituição teve uma ideia. Ele falou assim, bom, esse homem está surtado, ele não entende a minha maneira de falar com ele, então eu vou chamar um colega seu, porque certamente esse colega seu vai saber falar com ele no seu idioma,
e de repente pode me ajudar aqui? Ô fulano, por favor, vem aqui. Pois não. Poxa, vê se você pode me ajudar com essa situação aqui que eu não sei mais o que fazer. Esse cara vai pular aí de cima, vai se borrachar aqui no chão. Deixa comigo que eu vou resolver essa parada. O diretor estava tão agoniado que não ficou nem ali mais para ver. Ele falou, olha, não posso fazer nada, eu vou para o meu escritório e não quero nem mais ver aqui o que vai acontecer, porque já estão aí os bombeiros, já tem um monte de gente, já estão filmando, já estão fazendo tudo. E agora a única coisa que me ocorreu foi chamar um igual a ele para ver se consegue aí. Não se passaram 5 minutos, silêncio, tudo resolvido, todo mundo calmo. Ouviu aquelas sirenes do bombeiro partindo, indo embora. Ele falou, o que aconteceu? Saiu, foi lá. E quando chegou lá, tinha ninguém mais. Cadê o homem? Não. O que tinha acontecido era que aquele outro, insensato, tinha chegado perto do poste. Fulano, desce daí. Você vai descer. Se você não descer, eu vou derrubar o poste. Não vou descer nada. Traz a minha capa que eu vou pular, eu sou o super-homem. Eu não vou trazer capa nenhuma. Eu vou derrubar esse poste. Mas você não pode derrubar esse poste é de cimento. Eu sou o super-homem. Eu vou pular daqui. Aí o diretor perguntou, o que você fez para ele descer? Eu consegui convencê-lo que eu derrubaria o poste, serrando o poste com essa giletezinha que eu achei no chão. Aí ele, não derruba não, então tá bom, eu vou descer. Desceu, foram embora, tirou aquilo da cabeça. E aí eu fiquei, poxa, peraí, essa história, além de boba, além de um pouco idiota, é uma história muito estranha, esquisita, sem graça. É verdade. Aí eu fui perguntar àquele líder o que tinha acontecido naquele dia. Marquei uma entrevista com ele, ele me recebeu. Ele me contou a história. Para minha surpresa, ele me respondeu o óbvio. Ele me disse, Pedro Kelly, é o seguinte, você sabe que aqui nós somos uma instituição que cuida de pessoas insensatas. Ok. E as pessoas chegam aqui acreditando naquela loucura que elas têm em suas mentes. Então eu tenho que ministrar determinada medicação para que essas pessoas estejam com a informação correta, tranquilas e recuperando-se pouco a pouco. Elas, então, qual é o passo? Agora elas não precisam mais ficar aqui. Por quê? Porque agora elas foram controladas e elas podem voltar ao seu convívio normal, porque estão livres do surto, de insensatez. Eu falei, pois é, então o que aconteceu com aquele homem? Não, é que aqui, na verdade, a gente chegou a uma conclusão. Se a gente der às pessoas a informação correta, a medicação correta, elas vão se recuperar. Pois é, essa não é a ideia aqui? Eu perguntei. Mas sabe o que é? Se essas pessoas se recuperarem, elas vão embora. Vão para casa, seus parentes vão retirá-las daqui e levá-las para casa. E eu disse, então, muito bem, conseguiram, né, recuperar a pessoa, que bom. Mas aí tem um detalhe, essas pessoas mantidas aqui, elas pagam uma mensalidade. E então, o que acontece? A gente, às vezes, né, a gente prefere não ministrar a medicina correta, porque se elas se recuperarem, elas vão embora, e aí as pessoas não vão precisar mais pagar as mensalidades aqui. E eu tenho meu salário, eu tenho a casa pastoral, eu tenho os benefícios que essa instituição aqui me dá para mim e para minha família. Então, de vez em quando, é melhor a gente manter essas pessoas insanas para que elas dependam de nós e dessa maneira a gente possa ir comprando as nossas redes de televisão, de rádio, de helicóptero, construindo os nossos templos por aí, porque você sabe a analogia que eu estou fazendo ao que se refere. Então, é uma insensatez ignorada propositalmente que o sistema religioso tem. Entende? Por exemplo, quando você mostra a uma pessoa
Hebreus capítulo 2, verso 14. Eu nunca cansarei de contar uma história que eu estava chegando na minha casa um sábado de manhã cedinho, um sol bonito, eu queria sair com minha família, dar um passeio, né, uma volta bem bacana. E aí eu fui à padaria e comprei aquele pãozinho que eu adoro, pãozinho assim, com a manteiguinha. De vez em quando eu como um pãozinho com a manteiguinha quentinho, com aquele cafezinho, imaginou? Dá até água na boca, né? De manhã cedinho, eu quando entrei na minha rua, fui abrir o portão para entrar na minha casa, um casal com Bíblia na mão, e eu já sabia o que era. São aqueles amados irmãos que andam na insensatez por aí, perturbando o entendimento de todo mundo. E o meu pãozinho até esfriou, porque aquele diálogo, você imagina. Então eu mostrei para eles, mas espera aí, vocês estão dizendo que seu trabalho é importante porque vocês estão combatendo o diabo, que o diabo está ganhando o mundo. Eu queria mostrar para vocês uma coisa, para a gente encerrar, porque eu quero entrar, tomar meu café, eu tenho que sair com minha família. Pega a sua Bíblia aí, eu não tinha Bíblia nenhuma, eu estava de chinelo, de bermuda, sem camisa, com meu pãozinho na mão. Pega sua Bíblia aí, por favor. Pegou a Bíblia dele? Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que por sua morte destruísse, aniquilasse, reduzisse a nada. Na Bíblia dele está escrito assim, reduzisse a nada aquele que tinha o império da morte, não tem mais. Isto é quem? O diabo. Entendeu, irmão? Por que você está batalhando contra um ser que não existe mais? Porque Cristo na cruz o destruiu. Posso ir tomar meu café agora? Não se deram por satisfeitos e disseram assim, podemos marcar um estudo aqui na sua casa semana que vem? Pode, sim, traz todo mundo. 14h? Sim, eu recebo vocês aqui, façam aqui uma reunião. Você apareceu lá? Nem eles, claro que não. Mas por quê? Que quando você mostra isso, eles respondem assim, mas é que isso aí não quer dizer isso. Tá igual aquele louco. Ele tá com a insensatez espiritual, da inteligência espiritual, ativada, ou seja, a sua sensatez espiritual, a sua inteligência espiritual está desativada. Aí ele responde assim para você, não, mas isso aí não quer dizer bem isso. Aí não tem mais discussão, né, abençoado? Porque aqui diz, ó, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o império da morte. Se aqui diz destruísse, a morte de Cristo destruísse o diabo, Cristo morreu lá na cruz, sim, depois ressuscitou, sim. Então o que aconteceu com o diabo? Não, o diabo não foi destruído, não. Cristo, sim, ressuscitou, tá tranquilo, aí a gente concorda, mas o diabo foi destruído, não. Aí acabou a discussão, concorda? Por quê? Porque essas pessoas estão insensatas em relação ao entendimento espiritual. Por isso que elas só entendem as pessoas que falam a mesma linguagem delas, lá da congregação delas, assim como aqueles loucos lá no manicômio que eu acabei de comparar aqui, com essa história que eu contei para você, do louco que queria pular e o outro que queria serrar o poste com a gilete. Entendeu? É ridículo. Ah, Pedro Kelly, isso é ridículo, pô. Que história mais boba, serrar o poste com gilete. Pois é, mas você não acha que é ridículo uma pessoa passar 50 anos no sistema religioso lutando contra um diabo e já descobre que ele não existe, nunca existiu? Claro que existiu há 2000 anos atrás, mas essa pessoa está viva aqui agora. No tempo da vida dessa pessoa, o diabo nunca existiu. E ela passou, entregou a sua vida, entregou seu esforço, entregou seu dinheiro, entregou seu tempo, entregou seu dom, entregou sua dedicação, lutando contra um ser que não existe mais. Por causa de quê? Porque existe lá uma insensatez ignorada propositalmente por outros interesses. Por outros interesses. Né? Você mostra para a pessoa, como eu já te mostrei, Hebreus 2,14. Então, é insano, é insensato a pessoa continuar acreditando que o diabo está vivo. Depois de entender que o diabo foi destruído. Você mostra para a pessoa, Hebreus capítulo 9, verso 26. Cristo se deu uma única vez para, pelo sacrifício de si mesmo, tirar o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz o sacerdote no domingo na missa. E no final da missa ele diz, cuidado com o pecado, vão em paz e até domingo que vem. Não é uma coisa insana?
Qualquer um de vocês, se estiver numa missa dessa, vai ficar meio embatucado, certo? Pô, peraí. Esse cara tá com a batina, tá aí com esse negócio dele, mas peraí, ele celebrou que o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado, e agora tá dizendo cuidado com o pecado? Tem louco nessa história aqui, e não sou eu. Você mostra para a pessoa, Colossenses capítulo 2, verso 13, que diz que Cristo na cruz rasgou o escrito de dívida que era contra nós, não era a nosso favor, se referindo à lei de Moisés, era contra nós. E hoje em dia, as pessoas obedecem às coisas que a lei de Moisés mandava. Isso é insano. Você mostra para a pessoa Hebreus capítulo 6, verso 1, verso 2 e verso 3, onde o apóstolo Paulo escreveu dizendo: não ponham mais essas coisas na igreja, jejum, imposição de mãos, essa doutrina de demônios, tudo isso. Não façam mais isso, deixem já essas coisas e sigam rumo à perfeição. Então é insano você encontrar congregações que dizem até que estão em graça, que fazem reunião de oração, para o líder fazer uma unção especial para o povo. Isso é insano, abençoado. Isso é insensato. E quando há esse tipo de pregação, de ensino, de ministração nesses lugares, o resultado é morte na panela, porque o púlpito, o microfone de um líder, é a cozinha, é uma panela, é uma comida espiritual, né? E quando essa comida espiritual está cheia de insensatez, é morte na panela. Essa congregação será uma congregação adormecida, uma congregação de mortos no entendimento, uma congregação de pessoas que não vão servir para dar fruto para Deus. Por quê? Porque elas estarão ligadas às coisas do velho pacto, de Jesus de Nazaré. Em Romanos capítulo 7, verso 4, o apóstolo Paulo diz que você só pode dar fruto para Deus se você se ligar com o ressuscitado e abandonar a ligação com Jesus de Nazaré. Isso parece uma coisa assustadora para os religiosos. Abandonar Jesus de Nazaré? Sim, sabe por quê? Porque se você é cristão, você não pode seguir um judeu. Você tem que seguir o cristão em Jesus Cristo. Certo? O cristianismo não começou em Jesus de Nazaré. O cristianismo começou depois da ressurreição. A pregação do cristianismo não foi feita por Pedro, Tiago nem João. E eu te mostro aqui agora. Esses três foram promotores da insensatez que reza na cartilha do sistema religioso de hoje. Porque desde aquela época, eles preferiram promover a insensatez. Vou te contar aqui rapidinho. Cristo vem, o pecado estava, ok. Cristo vem, 33 anos sobre a terra, cumpre todo o seu ministério, paga o preço na cruz, tira o pecado do mundo, ressuscita e agora mostra para o apóstolo Paulo: Paulo, escreve aí uns 14 livrinhos, dizendo a todo mundo qual é a posição espiritual de todo mundo depois que eu paguei a dívida toda, tá bom? Então você vai dizer isso para os romanos, dizer aquilo para os efésios, dizer aquilo para os de Gálatas, da Galácia, dizer aquilo para os de Tessalônica. Os de Corinto você vai falar assim porque eles são mais meninos. Ok. E Paulo escreveu esses livros. Pois muito bem. Se encontrou com Pedro várias vezes. Cristo mostrou a Pedro: Pedro, não queira fazer imundo outra vez aqueles que eu já santifiquei. Lembra da visão de Pedro, né? Com o lençol branco, né? Bom, aquela história toda. Pois muito bem. Paulo ficou mais de 15 dias reunido com Pedro, e naquela época não tinha Libertadores da América, não tinha Big Brother, não tinha Terra e Paixão, não tinha Netflix, não tinha TikTok, não tinha essas paradas. Paulo teve o tempo inteiro para mostrar a Pedro toda a revelação da graça que Cristo já havia lhe dado. Sim ou não? E depois que ele se encontra com Pedro, na última vez que se encontrou com Pedro, leia isso em Gálatas capítulo 2, verso 11, ele diz: Pedro e todos os seus, faziam parte do séquito de Pedro, estavam de condenar porque não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho. E se você quiser saber, eu vou te dar 3 coisas aqui que Pedro, Tiago e João faziam, né? Primeiro, eu vou ler para você aqui um pouquinho, tem que ler isso.
Um verso aqui na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, o famoso verso 8, que muita gente por aí no sistema religioso utiliza, que diz assim, ó: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Fecha aspas. Ou seja, depois de tudo aquilo, de toda a explicação de Paulo para Pedro, Pedro continuou pregando que o diabo estava presente, querendo levar as pessoas para o inferno. Paulo não. Paulo combatia com Hebreus 2,14. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, Cristo também participou da mesma coisa para que, por sua morte, destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ponto. Entendeu? Por isso é que mataram Paulo em Roma. Em Roma! Roma! Primeiro Papa, Praça São Pedro, trono de São Pedro, e vai por aí afora, para aqueles que amam Pedro. Mas não era só Pedro que discordava do apóstolo Paulo. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, João escrevia assim, olha: se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, essa carta foi escrita no ano 90. Aqui Paulo já não estava no cenário. Paulo já tinha saído batido. Então ele diz aqui, ó: se você segue o apóstolo Paulo, se você aprendeu com o apóstolo Paulo, se Paulo te ensinou Hebreus 9:26, que você não tem pecado porque Cristo se apresentou uma vez e para sempre para tirar o pecado, então você acreditou que você não tem pecado. Se você leu Romanos capítulo 6, que diz que você estava morto ao pecado, Paulo disse isso, ensinou isso a vocês. E se vocês então seguem assim dessa maneira, dizendo que não tem pecado, você está se enganando e não há verdade em vocês. Por isso que ele escreveu lá no Apocalipse: volte para o primeiro amor. As cartas às igrejas, se você notar os nomes das igrejas: carta a Colossenses, carta a Éfeso, carta a Filadélfia, que era outra região onde Paulo andava, né? Por quê? Porque Paulo afetou aquelas pessoas com a graça de Deus, ganhou aquelas pessoas para a graça, mas mataram Paulo, e esses homens continuaram vivos depois que o apóstolo Paulo foi tirado do cenário. Entendeu? Então João aqui, no ano 90, dizendo que tem pecado sim, Senhor. Pedro dizendo que tem diabo sim, Senhor. E Paulo dizia: Cristo tirou o pecado. Cristo destruiu o diabo. E o outro promotor da insensatez era o famoso Tiago, que, se você me dá a oportunidade de ler aqui em Tiago capítulo 2, verso 26, eu vou ler para você uma coisa aqui, olha só. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras da lei de Moisés é morta. Então Tiago disse: olha, a fé sem as obras da lei, né, é morta. Tiago dizia: não, a fé bem, mas tem que observar jejuns, batismos, imposição de mãos, coisas da lei de Moisés, porque se você tem a fé, mas não tem as obras da lei, a tua fé não serve de nada. Era isso que Tiago falava. E você encontra Paulo falando aqui em Romanos, capítulo 3, verso 28, uma conclusão. Ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado sem as obras da lei, somente pela fé. O detalhe é que mataram Paulo e eles continuaram vivos escrevendo essas coisas, e como eles tiveram importância ou certa importância no cenário, o sistema religioso baseou os seus ensinos nas doutrinas dos apóstolos de Jesus de Nazaré. E quando basearam suas doutrinas nos apóstolos de Jesus de Nazaré, aconteceu isso aqui que Paulo profetizou.
Atos, capítulo 20, verso 29, diz assim: porque eu sei que depois da minha partida, ou seja, depois da minha morte, entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vocês mesmos se levantarão pessoas que falarão coisas perversas em relação ao Evangelho, coisas que perverteram o Evangelho, para atraírem discípulos para si. Mantiveram e patrocinaram a insensatez de, tendo Cristo destruído o diabo, tirado o pecado do mundo, tirado a lei, colocado você numa posição de justificado, perdoado para sempre, cumprido as profecias que diziam que haveria um dia em que ele pagaria o preço e a partir de então não se lembraria mais desses pecados e nem das iniquidades de ninguém. Tendo Cristo feito isso, esses homens maus e perversos patrocinaram a insensatez. Toda a congregação que tem suas doutrinas baseadas nesses homens patrocina essa insensatez. Continua permitindo e ignorando essa insensatez e mantendo o seu povo sem o remédio correto. Por isso é que você vai conversar com um religioso e ele não tem sensatez nenhuma na sua mente. Não pode. Por quê? Porque de domingo a domingo, o que ele come? Ele come uma comida estragada. Uma comida com data de validade vencida. Entendeu? Então esse tema, que hoje eu entendo, aprove a Deus que não fosse ministrado domingo passado, para ser ministrado hoje com mais calma, com mais tranquilidade, eu tenho certeza que você vai me ajudar fazendo correr, para que a palavra corra e alcance os escolhidos, né? Agora, eu vou passar um outro momento, eu quero mais 5 minutos da tua atenção, porque eu quero falar contigo a respeito da tua prosperidade. Como é que começa a tua prosperidade? E por onde ela passa? E aonde ela pode chegar? Já parou para pensar nisso? Fique agora com essa ministração de prosperidade. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Bem, esse é o momento da ministração de prosperidade que foi pedido com muita veemência por vários de vocês, e eu me alegro que tenha um grupo grande que se interesse em saber como funciona a prosperidade na vida do Filho de Deus. A prosperidade na vida do Filho de Deus passa pelo princípio da semeadura. Honra ao Senhor com os princípios das tuas primícias, com os princípios da tua renda. O apóstolo Paulo diz: aquele que planta abundantemente, colherá abundantemente. Ou seja, a tua colheita passa pela fidelidade no plantio. Lembre-se que Abel semeou, Caim também semeou. Mas se você para perceber, qual foi a semente que agradou a Deus? Bom, Pedro Kelly, a semente que agradou a Deus foi a semente de Abel. Tanto que foi por isso que o ódio de Caim se levantou contra Abel, porque Deus atentou mais para a semente de Abel. Por quê? Porque a semente de Abel era uma semente das primícias, do primeiro. Ele honrava tanto isso que ele semeou do primeiro. Então, o princípio da prosperidade de um filho de Deus passa em que você não deixe a tua semeadura no ministério que te ensina, por último, se sobrar, porque aí já corre perigo. Abundância. A abundância passa pela semeadura. Bom, se você quer colher abundantemente, leia 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Você deve plantar com abundância. O apóstolo Paulo ensinava isso, e eu pretendo ensinar isso. Eu não quero exigir isso longe de mim. Eu quero te convencer a você experimentar a glória que é de participar desta ciência, de dar e receber. Porque isso é uma via de mão dupla. Quando você planta, você recebe de volta. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, o apóstolo Paulo diz que quando você semeia, aquele que te dá a semente aumentará a tua sementeira. Você não ficará nisso. Eu quero que você faça prova disso, né? Então, o apóstolo Paulo ensinava isso, e a igreja, as pessoas, né, as igrejas que estavam em vários lugares do mundo conhecido daquela época, enviavam ao apóstolo Paulo a sua semente. E Paulo confessava coisas lindas
aqui em Efésios capítulo 3, verso 20, ele diz assim, ó, depois de ter recebido a semente, ele diz assim: eu quero agora dizer a mesma coisa para você, porque você tem semeado aqui, eu quero com isso agradecer a tua semente. Diz aqui: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, Deus é poderoso para fazer na sua vida além daquilo que você pede ou você pensa. O que você não pode é duvidar. Agora, isso passa pelo princípio da semeadura, né? Então, em Efésios capítulo 4, verso 19, diz aqui, olha, Efésios 4, 19, eu separei aqui para ler para você, diz assim, olha: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ou seja, tuas necessidades serão supridas através de Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Não esqueça disso. Se você ler o contexto, que é o verso anterior, o apóstolo Paulo diz: bastante eu tenho recebido e tenho abundância. Estou cheio, estou suprido. Depois que recebi de Epafrodito, do Pix, daquela época do apóstolo Paulo, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. É um sacrifício, mas é um sacrifício que agrada a Deus. Quando você separa a tua semente e deposita aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, é um sacrifício, é uma forma de sacrifício que você faz para manter este ministério, para manter essa engrenagem toda caminhando, sendo divulgada aí. Portanto, quando você faz isso, aí o verso seguinte, o apóstolo Paulo fala assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus em glória. Nunca é a mesma coisa, você sempre vai colher em glória, em abundância. Entendeu, abençoado? Então, essa era a ministração de prosperidade que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você no dia de hoje. Agora você vai ver aí na tua tela os nossos códigos Pix, e para aqueles que estão no rádio, na nossa rádio, a Rádio RCC, eu vou dizer. Primeiro código Pix é o meu celular, 21 99 104 8388. O segundo código Pix é o meu e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Declaro você plantando em abundância para colher abundantemente. Declaro você suprido, conforme o apóstolo Paulo disse aqui: o meu Deus suprirá na tua vida todas as tuas necessidades em glória. Receba essa palavra e essa ministração de prosperidade. Voltamos agora com o Pedro Kelly para encerrar essa reunião de hoje. Abençoado. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, essa foi a nossa ministração de prosperidade, preparada especialmente, exclusivamente para essa palestra, né? Espero que você faça essa palavra correr. Peço a você que se inscreva no canal, se ainda não está inscrito. Por favor, me ajude a chegar. Vamos bater aí o recorde de 3.000 inscritos. Quanto mais pessoas inscritas, maior o nosso canal e mais a palavra corre, é verdade? Então, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, né? Aqui do lado tem uma foto minha. Clique aí, clique em inscrever-se, clique no sininho e clique em todas. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim. Dê um like aí, dê um pá aí e me ajude, então, para que o YouTube divulgue a nossa mensagem e por aí, em todo lugar, que a palavra corra e seja glorificada na vida de alguém. Não se esqueça, siga a gente no Instagram, Pedro Kelly, no TikTok, Pedro Kelly, no Facebook, Pedro Kelly. Até a nossa próxima reunião. Como eu já te disse, te agradeço, né? E peço um pouquinho de paciência, que já a gente vai estar ao vivo com as ministrações, mas por agora eu tenho que fazê-las gravadas, e você compreende isso. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até lá, abençoados. Tchau. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.